Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje vamos falar então sobre o capítulo 1082 de One Piece, que eu fiquei sabendo quase que de última hora aí, né, a respeito. E vamos falar então aí em detalhes, né, no caso sobre esse capítulo aí, as curiosidades sobre ele também, tá? Tem bastante coisa interessante aqui pra se comentar. Então vamos lá, lembrando que eu não posto aqui as imagens por questão de direito autoral, então abre aí o mangá numa página paralela, vem acompanhando comigo. E também lembrando que a gente tem aí o cupom da Rox Energy, beleza? Vai ajudar bastante aí o canal e também ganha um descontinho aí lá na página deles, tá? Então, vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então com a notícia que seria a bomba, né, que abre aqui esse capítulo, que é a morte do vice-almirante T-Bone, né? E aí muita gente não sabe ou não lembra mais quem é esse cara, né? Esse cara ele apareceu lá atrás, bem lá atrás mesmo em One Piece, antes do time skip. Foi na entrelinha ali, né, entre Water 7 e Enies Lobby, né? Onde basicamente esse cara aí tentou parar o Rocketman, né, aquele trenzão bolado que a galera tava usando pra invadir Enies Lobby. E ele abertamente fala com todas as letras que ele conseguia partir aquele trem de metal no meio. Ele conseguia abrir aquele negócio no meio. E isso é interessante porque muita gente acha que o T-Bone é fraco. E mesmo naquela época o pessoal já achava que o T-Bone é fraco. Sendo que os feitos dele de corte, somente o Zoro faria naquele nível. Depois, no time skip, que ele consegue realmente fatiar qualquer coisa grande. E o Mihawk, que é o fucking Mihawk. Então, tipo, o T-Bone não era nada fraco pra época, tá ligado? Ele só não era um dos principais, mas ele não era necessariamente fraco. Fora que ele perde pro Zoro, né, numa trocação rápida ali, né, porque tem um trem vindo. Então, tipo, eles tinham que fazer... O Zoro teve que, tipo, se levar ao extremo ali, sem subestimar o T-Bone em nenhum momento. Não dava pra fazer uma trocação ali como espadachim, tá ligado? Tinha que acabar o cara rápido, porque senão não ia dar. E o T-Bone tancou o corte do Zoro, tá? Ele conseguiu sobreviver bem de boas, até ir lá em Marineford ele já tava recuperado, né? Ele já aparece lá pra lutar de novo. Apesar da aparência meio cadavérica dele aí, né? Ele até que era bem bolado pra época. E esse cara morreu. Pois é, caiu e morreu. Só que ele morreu pra um camponês. Pois é, ele morreu pra uma pessoa normal, bizarro, né? Você pensa, pô, um cara desse... Quem é que vai combater um maluco desse, né? Pois é, foi um camponês que venceu esse maluco aí. E aí tem uma conversa entre aqui o Sengoku e a Tsuru, né? Onde o Sengoku fica bolado e tal, né? Que a população tá atacando os próprios marinheiros, né? Mas a Tsuru, ela explica que tem um contexto pra isso acontecer, não é meramente gratuito. Teve todo um cenário preparado para que isso acontecesse, né? Primeiramente que ela fala aqui da parte, né, em que essas pessoas elas vivem na miséria, nunca receberam nenhum tipo de amparo nesse sentido, né, para resolver os seus problemas sociais, e elas se apegaram vão se apegar a qualquer tentativa ali de ganhar dinheiro, né, que no caso aqui foi a grana oferecida pela Cross Guild, né, pela cabeça do T-Bone. E aí, menor, o camponês falou, é melhor isso aqui do que morrer de fome, né? Inclusive a gente vê esse camponês falando mais pra frente justamente sobre isso. Ele prefere cometer um crime, né, e deixar a família dele rica, e nunca mais ver a família, né, mesmo que ele tenha salvado aí a família, né, do que ficar vendo essa família morrer de fome na presença dele, tá ligado? Então, assim, é um momento de desespero que o cara teve, né? E esse desespero tá diretamente relacionado ao governo mundial e também à Marinha, porque a Marinha também, ela faz umas loucuras aí, né, em nome do governo mundial, eventualmente, né. E fora que tem alguns marinheiros ali que também acabam fazendo muita merda, né, em relação a como eles abordam ali, lidam com a população local, né. A gente tem aí um exemplo recente do Weevil, né, que teve que vencer ali um marinheiro malucão, né, que tentou invadir lá a terra natal lá do Barba Branca. E o cara tava disposto a, tipo, matar todo mundo na ilha só pra pegar o suposto tesouro do Barba Branca, que ele nem sabia se era real. O cara tava, tipo, acreditando em historinhas, tá ligado? Pra saber se o negócio realmente existia. O cara tava agindo como pirata, vamos combinar. O cara tava agindo como pirata, o que é completamente desrespeitoso, né? Tem também aí o Aramaki também, né? Que
Ele não tem nenhum problema de rasgar o ano no meio lá com as árvores dele lá, né, pra poder atingir o objetivo dele. Então assim, tem uns malucos que é meio pancada na marinha, tá? Não são necessariamente inocentes, apesar de que alguns salvam. A verdade é que tem muita gente na marinha que não é inocente não. Mas enfim, aí continuando com a história, né, a gente tem aqui eles encontrando a Hina, né? A Hina tava passando lá no fundo da imagem. E aí o Sengoku questiona ela, né, sobre o Garp. E ela fala, não só que o Garp saiu, né, pra poder salvar o Kobe, que é uma coisa que não era pra se fazer agora, como ainda por cima botou aí a Kujako no meio, né, porque falou que a neta da Tsuru também foi com ele. Então assim, putz grila, né? Isso me leva ao questionamento. Sengoku e Tsuru vão para Hashinozu, eventualmente? Na teoria sim, em teoria sim. Vamos ver aí o que vai rolar depois, né? De repente até rola uma collab talvez aí do Sengoku. Cara, seria interessante, cara, o Sengoku se aliando com o chapéu de palha. Seria uma parada bem engraçada, ia ser bem interessante. Bom, e aí o ápice, né, desse capítulo aqui, que é a Cross Guild em si, né? Eu falei aqui do camponês, né, que derrotou o T-Bone e tal. E o Bug tá recompensando o cara, né, dizendo ali que a família dele já recebeu dinheiro e tal, né? A família ficou rica e o cara, como eu falei, prefere que a família esteja rica, mas que ele nunca mais possa ver a família dele, do que ficar deixando esse pessoal aí morrendo de fome, né? Inclusive, a gente, assim, vamos combinar, a gente também não sabe os pormenores da morte do T-Bone, como foi que aconteceu, né? E a família desse cara conseguir o dinheiro da Cross Guild não necessariamente significa que eles estão bem. Porque a partir do momento que eles têm dinheiro no local que era cercado de pobreza, eles viraram um alvo também de outras pessoas. Então a família dele pode muito bem morrer nesse meio tempo aí, tá? Porque eles têm dinheiro e a galera em volta tá desesperada, né? Tão desesperado quanto esse camponês aqui. Então, né, as pessoas podem fazer loucuras contra eles mesmos, né? Doideira. E aí o ato aqui do camponês pode não ter servido pra nada. Fica aí a reflexão também. Mas, enfim. E o Bug fala que vai acolher esse cara, né? E aí, cara, eu achei interessante essa parada, porque ele fala que vai acolher esse camponês, né? Então, ele virou um membro da Cross Guild por tabela aqui, né? Eu achei interessante, cara. Será que a gente veria mais histórias desse camponês aqui? Já pensou, cara? Esse cara acaba virando um pirata legal? Assim, tipo, um coadjuvante, tá ligado? Aquele coadjuvante que é maneirão, assim, que acaba tendo um certo destaque ali. Interessante. Eu gostaria de uma história de capa, só desse camponês aí tentando virar pirata. Ia ser engraçado. No mínimo. Mas bom, eu acho que não vai acontecer. Tô sonhando demais aqui, né? Lembrando que o One Piece teoricamente tá pra acabar. Aí a gente tem aqui a galera então, né, ovacionando aqui o Bug e tal, com musiquinha. E o Bug comemorando aqui, fazendo dancinha de TikTok e tal. E aí aparece um maluco aqui que diz pro Bug, né, que eles terminaram de fazer, né, o novo navio ali da Cross Guild, né. Então a gente vê aqui que o Bug, ele tinha matado no peito a responsabilidade de fazer uma embarcação, né, para a galera da Cross Guild. Lembrando, a Cross Guild é o Bug, Mihawk e Crocodile, né? Esses dois são muito sérios, né? E o Bug é literalmente um palhaço. Só que, como o Bug é entre aspas, o líder da Cross Guild, né? A galera só pensa nele, tipo, a galera ignora completamente o Mihawk e o Crocodile na aba dele, tá ligado? Eles fazem como se a galera fosse só os Minions também do Bug, bizarramente, né? E aí a galera, quando foi fazer o navio da Cross Guild, botou o símbolo da Cross Guild ali embaixo, beleza, mas botou a cabeça do Bug por cima. Cara, meu Deus do céu, cara, o Bug só... Nossa, o Bug viu a própria morte ali, né, realmente. E aí, pra piorar a situação, o Crocodile e o Mihawk, né, que estavam ali atrás dele, falam que, assim, mostraram um descontentamento, vamos dizer assim, vai, com o design do navio. E como recompensa, o Bug foi surrado quase que até a morte, né. Ele até prefere, inclusive, morrer do que ficar ali pendurado igual uma carne de açougue, né. E o Mihawk e o Crocodile não estão nem aí com esse negócio, né? Cara, que coisa absurda, na boa. Só que isso também foi a gota d'água do Bug, né? Porque enquanto o Crocodile tava revisitando ali os planos da Cross Guild e tal, os objetivos deles, né?
O Bug ele comenta uma coisa muito interessante, que aparentemente o Crocodile e o Mihawk, eles não estão atrás de dinheiro, né? Eles estão querendo manter toda essa organização e tal, mas eles não têm um plano financeiro, vamos dizer assim, muito palpável, né? E aí o Bug questiona essa galera, tipo, ele é um cara que se importa muito com o dinheiro, a gente conhece toda a trajetória do Bug, né? Ele é o que seria aqui um pirata raiz, né? O pirata da vida real, né? O cara quer dinheiro, fama, fortuna, essas coisas, né? E ele cobra o Mihawk e o Crocodile, tá ligado? Pô, o que vocês estão fazendo, mano? A gente já tem notícias que o Shanks foi atrás do One Piece. E, pô, a gente tá vendo aqui como é que a gente vai ficar recompensando pessoas por derrotar marinheiros. A gente tem que fazer algo maior também, né? A gente tem que fazer algo grande, né? E aí algo bem interessante aqui que acaba acontecendo, né? Que o Bug fala sobre o passado dele com o Shanks. E, cara, isso aqui tem informação de ouro aqui, né? Tem muita coisa interessante aqui. Ele fala que quando ele começou a navegar com o Shanks, ele viu que o Shanks tinha um potencial muito maior, né? Ele tinha um potencial muito grande. E isso fez com que o Bug aceitasse ficar na sombra do Shanks, sacou? E aí eu tenho um paralelo aqui que eu vou fazer rapidamente com o episódio 1060 que a gente teve agora no anime de One Piece. Por quê? A gente viu que o Zoro, quando ele abraça a ideia de ser o melhor, ele consegue despertar de maneira proposital o Haki do Rei dele, né? Que é uma coisa que ele já estava meio que fazendo na luta contra o Kaido lá no teto de Onigashima. E acho que ele chegou a tentar fazer, ele já chegou a conseguir outras vezes, se eu não me engano, esse tipo de coisa. Mas ele só conseguiu mesmo fazer de propósito quando ele abraçou a causa, sabe? E no caso do Bug, a gente vê aqui que quando ele vê que o Shanks é muito marbolado, ele não tenta acompanhar o Shanks, ele não tenta crescer e acompanhar o ritmo do Shanks, ele só desiste. E talvez essa seja a explicação do porquê que o Bug é tão mais fraco, né, que o Shanks e outros personagens da obra. Porque ele nunca tentou ser o melhor, sacou? Mas se ele tentasse, talvez ele conseguisse também, sabe? Por esforço mesmo, sabe? E talvez nesse meio tempo, entre esse capítulo e, sei lá, a grande luta que vai acontecer com o Bug mais pra frente, pode ser que ele realmente fique mais forte, tá? Pode ser que ele realmente consiga ser de fato uma ameaça no nível dos personagens de agora de One Piece, saca? Embora, claro, a gente sabe, o maior trunfo dele é a sorte e a lábia, né? São as armas principais dele. E ele vai continuar usando isso, né, até o final aí da obra, obviamente, tá? Ele tem que manter essa gag, não pode perder essa gag. Agora, que seria interessante, né, ele realmente se preocupar em ficar mais bolado, seria, com certeza, tá? E outra coisa também que a gente vê que o Shanks, ele queria fazer já um bando, ainda pequeno, logo depois ali da execução, né, do Gold Roger. E ele queria ir direto pra Long Tail. Tipo, pá, ele queria ir, já queria desbravar o mar, fazer refazer os passos, né, do Gold Roger e tal. Mas acaba acontecendo que ele desistiu na época, né? Ele fala até triste ali e tal, que ele não sente que ele ainda tá pronto. Ainda mais depois aí que, pô, o fucking Gold Roger, né, acabou perecendo, né, por causa da doença dele e tal. Isso deixou ele meio abalado também. E o Shanks tem muito o que pensar a respeito, né, porque ele ficou pra baixo com essa situação. O Bug, ele ficou triste, mas ele, tipo, vambora, vamos seguir em frente, né? Ele pensa mais nele, afinal de contas, também, né? E aí, então, o Bug, ele não aceita essa postura do Shanks, né? De esperar, né? Pra poder ir atrás do One Piece mais pra frente. Porque muita coisa que o Shanks acabou fazendo, né? Como meio que, entre aspas, né? Forçando o Bug a comer a fruta lá, que fazia ele se dividir e tal. E também o mapa do tesouro que ele tava... procurando, se eu não me engano, era o mapa do Capitão John que ele tava procurando já pequeno. Acho que era, né? Ele tava, se eu não me engano, acho que tinha um tesouro desse que ele tava procurando. Que eu lembro que foi junto com o negócio dele comer a fruta acidentalmente, né? O Bug, ele se sente frustrado, porque, pô, fiquei na aba desse cara, tá ligado? Esse cara ferrou com a minha vida, inclusive, né? Me fez comer uma fruta que eu não queria comer, né? Agora eu ganhei um monte de poderes aqui que eu não queria, não posso nadar, né? E, pô... isso aí valeu de quê, né? Toda essa chateação, né? Valeu de quê, afinal de contas, né? Pra nada, pro cara falar na minha frente que desiste, né? Inclusive faz outro paralelo com o anime, né? Porque a Kuina faz algo parecido com o Zoro, né? Lá no flashback, né?
onde ela fica, demonstra descontentamento, e o Zoro falou, qual é, cara? Porra, tu é mais foda do que eu e tá se martirizando? Aí tu me faz de otário, eu me sinto um bosta mais ainda, né? Tá de sacanagem, pô, né? E aí, então, foi daí que começou a rivalidade do Bug e do Shanks, né? Doideira. E aí, então, ele finalmente assume, né, que ele quer ser... ele quer ter o status de rei dos piratas, saca? Isso é algo bem interessante, porque quando ele fala que ele quer ser o rei dos piratas, a gente volta aqui para o que é ser o rei dos piratas exatamente, né? Se a gente voltar no flashback lá do Oden, né, e tal, a gente vê que quando eles voltaram de Long Tail, as pessoas começaram a chamar o Gold Roger de o rei dos piratas, né? E ele fala que é um título que inventaram, que ele não queria isso, ele tá nem aí pra esse negócio, tá ligado? Mas o Bug tá interessado em ter esse título, ele quer ser reconhecido por ser um grande pirata, né? E assim, isso é muito interessante porque me parece que o Bug e o Shanks, eles são meio que o corpo e a alma do Gold Roger, sabe? Tipo, o Shanks, ele é o corpo na medida em que ele é muito poderoso, né, em relação ao que o Gold Roger fazia, né? Inclusive ele tem até movimentos parecidos, né? Ele se baseou no Gold Roger para fazer alguns dos seus movimentos. Mas o Bug, ele tem esse espírito, sabe? De sempre procurar coisas grandiosas pra fazer. No caso do Gold Roger, né, ele procurou o One Piece na época deles, né? E ele quer ser um pirata que ele quer ser, tipo assim, ele quer ser um pirata renomado pela própria pirataria, saca? Ele é o coração do pirata, saca? É muito interessante esse negócio. Então eu achei muito maneiro esse paralelo dos dois, assim, sabe? Os dois querem ser grandes, mas cada um de um jeito diferente, né? O Shanks já é grande, assim, pela força, né? Pela força destrutiva que ele tem. E o Bug é pelo desejo de ser renomado, né? E realmente, se você parar pra pensar, renome é o que ele mais ganhou na obra, né? Assim, é questionável como ele ganhou renome, beleza. Mas ele tem, ponto. Ele tem, aceita, né? Enfim. E aí ele acabou então peitando aí o Mihawk e o Crocodile com esse negócio, né? E em resposta os caras arrebentam ele ali numa mesa, né? Tipo assim, o Bug não para, né? Ele demonstra que ele, tipo assim, ele vai morrer de qualquer jeito eventualmente na Cross Guild. Então o mínimo que ele pode fazer é usar o que ele tem pra poder, se agarrar o que ele tem, né? A sua disposição ali. E ele fala, né? Onde não há regras, vale tudo. Inclusive dentro da própria Cross Guild, né? Já que ele tá condenado, o mínimo que ele pode fazer aí é trollar com os amiguinhos. E aí o que ele faz? Ele usa o Dendemushi ali, né? Que ficou fora do gancho. E inspira as pessoas ali, né? Os piratas os Minions ali, né? Da Cross Guild a irem atrás do One Piece com ele, né? E assim, como o Mihawk e o Crocodile estão fingindo que estão abaixo do Bug, eles meio que são obrigados a seguir. Porque se eles virarem as costas pro Bug, os Minions vão querer a cabeça deles. E mesmo que eles derrotem os Minions, meio que acaba também aí todo o potencial da Cross Guild. Eles não podem perder isso agora, tá ligado? Tudo que eles construíram aí pra ferrar com a marinha é algo muito importante pra deixar escapar. Então eles não vão atacar os próprios Minions assim. Pelo menos a princípio, né? Eles não tem por que eles jogarem fora todo esse potencial. Então eles vão ter que realmente dançar com a música do Bug. Eles vão ter que realmente ali obedecer o Bug de cara amarrada, tá ligado? É muito louco. E realmente o Bug fez aqui uma postura de liderança. Ele realmente assumiu e matou no peito a responsabilidade, tá ligado? De fazer alguma coisa. Muito maneiro, cara. Realmente foi incrível. Essa parte foi sensacional. Sério, sensacional, cara. Ele falando, vamos pegá-lo, One Piece e tal. Foi um negócio muito insano. E aí a história muda completamente, vai pra outra vibe, que é no caso aqui os revolucionários, né? Tem um navio ali chegando no Reino Kamabaka, né? E aí a gente vê aqui alguns caras que são vice-comandantes do exército revolucionário, né? Cada um é subordinado ali a um cara grande, né? Dos revolucionários. O Chiano, que parece um homem-vaca ali, né? Ele literalmente é subordinado de um homem grande porque ele é subordinado do Morley, né? Tem a Hiro, que é a subordinada da Belobet. E eu achei interessante essa mina porque ela tem um braço mecânico, né? Biônico ali. E ela aponta esse braço pro navio pensando em afundá-lo, né? E aí, tipo, eu fico pensando, cara, quais as chances dessa mina ter o poder de realmente afundar um navio inteiro com um disparo? Beleza, não era um senhor navio e tal, não era algo tão grande, mas, pô,
pô, é um braço biônico de uma pessoa que não é um pacifista e, teoricamente, não tem ligação direta com o Vegapunk, né? Tudo bem que o Dragon tem, mas ela em si teria um armamento no braço dela pra derrubar um navio. É meio insano, né? É um poder interessante pra caramba aí, né? Tem o tal do Giambo, né? Que eu falo que ele é o Humpty Dumpty ali, que ele parece um ovo mesmo. E o tal do Giron, né? Esses dois é muito engraçado, esses dois últimos aí. Porque o Giron, ele é um maluco que ele tem parece que ele tem alguma habilidade ali especial, ou ele tem uma mania, vamos dizer assim, de comer objetos, né? Ele consegue fazer esse tipo de coisa. E aí o Giambo faz uma aposta com ele sobre se o Sabo estaria ou não no navio, né? E aí o Giron, ele comenta ali, né, que ele acredita que o Sabo tá no navio. E eles apostam 1 milhão de beris nesse negócio. Só que o cara tá comendo alguma coisa ali naquela hora. E ele tá comendo uma luneta. Exatamente, ou seja, ele usou a luneta, viu que o Sabo tava lá. E quando o Giambo fez essa aposta, o cara, pô, beleza, eu aposto então que o Shanks tá no navio. O miserável, rapaz. O cara foi genial. Não tem como dizer que não. E aí então, realmente, né, o Sabo volta e tal. E o Giambo fica boladaço aí com essa situação. Esse retorno do Sabo é muito interessante, porque ele fala, né, que ele veio ali no navio de Lulusia e aparentemente deu tempo pro Sabo escapar, né? Então aquelas imagens que a gente viu do Sabo olhando pro céu, vendo a luz e as luzes caindo lá em Lulusia e apagando a ilha do mapa e tal, aparentemente, não estão num tempo assim muito bem contado, né? Então a gente aparentemente vai ver aí depois o Sabo explicando essa história, né? Mais pra frente aí na obra, não sei quando, mas ele vai falar. Mas ele conseguiu aí tirar várias pessoas aí do reino de Lulusia, né? E essa galera vai pros revolucionários, né? É interessante comentar isso, né? Beleza. E aí a Belobete, inclusive, acolhe essa galera e tal, né? Interessante. E aí tem a parte aqui, então, né? No final, que fica prometido que o Sabo vai explicar para o Dragon e para o Ivankov sobre o que aconteceu na Riverreel, o que rolou na Terra Sagrada de Marijoa, né? E, cara, eu tô achando que isso aqui a gente vai ficar em off. Tipo, depois disso aqui eles vão pra outra história. Talvez voltar pra Egghead, provavelmente. Muito provavelmente pra Egghead. E, cara, sinceramente falando, eu quero saber, cara, o que aconteceu. Eu quero saber o porquê o que aconteceu lá na Riverreel, né? E por que eles precisaram apagar o Sabo usando uma arma orbital, tá ligado? Pra poder destruir o Sabo e apagar o cara do mapa, né? Doideira. Inclusive tem uma parte aqui que é interessante no final. Cadê aqui? Que ele fala que acho que é o Ivankov que questiona se os comandantes dos revolucionários não deveriam saber, né? No caso ali a galera que a gente viu anteriormente, né? Os vice-comandantes. E aí o Sabo comenta aqui que é melhor eles não saberem, né? Porque eles podem colocar suas vidas em perigo se ouvirem. Então, seja lá o que for, é algo realmente grave, sacou? É algo... Provavelmente ele vai falar sobre o Win e tal, né? Toda essa parada aí. Então, cara, ó, vai ser bagulho doido. Será que Kamabaka é o próximo? Será que Kamabaka será o próximo reino aí apagado do mapa por causa do que o Sabo descobriu? A gente deve ver isso aí um tanto mais pra frente, beleza? Mas por enquanto é isso, comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, lembrando que a gente tem aí cupom da Rox, beleza? Na descrição aí pra ajudar vocês aí na compra. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!